Questão número 8, exame discursivo ERJ 2019. Em um processo industrial, a salmoura, uma solução aquosa de alta concentração de cloreto de sódio, é purificada para posteriormente ser submetida à eletrólise, com eletrodos inertes. Nesse processo ilustrado abaixo, formam-se três produtos de maior valor agregado, os gases X e Y e o composto iônico Z. Sobre os gases X, é o de menor massa molar e Y tem um odor característico. Então temos aqui o esquema, salmoura passa por um processo de purificação, filtragem, saturador, depois vai para o tanque de alimentação. Essa solução já purificada, ela contém ainda bastante cloreto de sódio dissolvido. E essa solução ela vai passar por um processo de eletrólise. Então vamos passar uma corrente elétrica por ela, temos ali uma solução aquosa de cloreto de sódio, e aí nós precisamos saber o que vai ser formado nessa eletrólise do cloreto de sódio aquoso. Bom, é importante a gente destacar o seguinte: existem dois tipos de eletrólise. É chamada eletrólise ígnea, onde nós não temos água envolvida, e existe a eletrólise aquosa, onde nós temos determinado composto dissolvido em água. Nesse contexto, nós temos a eletrólise aquosa. Tendo a eletrólise aquosa, o que a gente vai ter no nosso meio reacional, por assim dizer? Teremos o H+, teremos o OH- da água, teremos o Na+ do sódio, do cloreto de sódio, e teremos o Cl-. Vai haver uma reação no cátodo e haverá também uma reação no anodo. Mas é importante a gente saber quem vai ganhar elétrons aqui. É o H+ ou é o Na-? Quem vai perder elétrons? É a hidroxila ou é o cloreto? Existe uma ordem que essa ordem vai expressar para a gente a facilidade da descarga desses íons. Quando a gente fala em cátions, por exemplo, o hidrogênio ele tem uma facilidade de descarga maior do que o sódio. Então, nós temos na seguinte ordem, metais alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio, eles vão ter menos facilidade que o hidrogênio. O hidrogênio ele só vai perder para outros metais, como manganês, zinco, ferro, níquel, cobre, prata. Já quando a gente fala sobre ânions, então entre o sódio e o hidrogênio, o H+, ele venceu nessa preferência de descarregar. Entre a hidroxila e o cloreto, a gente tem o seguinte: ânions oxigenados, nitrato, sulfato e o fluoreto, eles têm uma facilidade menor que a hidroxila. Então, nós temos o seguinte: a hidroxila ela vai perder para ânions não oxigenados, como cloreto, brometo, fluoreto, e o hidrogênio sulfato. Então, entre hidroxila e cloreto, o cloreto vai ganhar. Então, o que vai sobrar no nosso meio reacional? Qual é o composto iônico que vai sobrar? NaOH. E o que vai ser formado? Quais são os gases formados? O hidrogênio vai dar origem ao H2, ao gás hidrogênio, e o Cl- vai dar origem ao gás cloro, Cl2. Então, a gente já até sabe que o de menor massa, o X, é o gás hidrogênio. E o Y, que é o que tem odor característico, é o gás cloro, Cl2. E o nosso composto iônico formado é o NaOH. Então, tudo isso a gente concluiu pelo seguinte: é uma eletrólise aquosa e existe uma ordem de facilidade de descarga dos cátions, onde o hidrogênio tem preferência em relação ao sódio, e existe uma ordem de descarga dos ânions, onde o ânion cloreto tem preferência em relação ao ânion hidroxila. Se você ainda não pegou essa parte de ordem de descarga, faz uma pesquisa em livros ou na própria internet, coloca lá no Google ordem de descarga de íons eletrólise. E vai lá na parte de imagens. Você vai observar facilmente várias imagens de vários sites diferentes trazendo essa ordem de descarga. Vamos à questão. Apresente as fórmulas químicas das substâncias X e Z. Então vamos lá. A substância Z, acabei botando fora da ordem, né? Z é o NaOH. E da nossa substância X é o nosso H2, o gás hidrogênio. E aí a questão continua dizendo: em seguida, determine o número de mols da substância Y produzida a partir de 360 kg de salmoura com 65% de cloreto de sódio.
admitindo uma eficiência de 80% no processo. Então, a gente vai ter que fazer um cálculo aqui estequiométrico. Antes de a gente fazer o cálculo estequiométrico, vamos avaliar alguns pontos importantes da reação que acontece na nossa eletrólise. Então, nós temos a dissociação do sal, 2Na, né, a equação Cl, formando 2Na+, mais 2Cl-. Esse Cl- que vai dar origem ao gás cloro, né, que é o Cl2. Temos a ionização da água, (2H2O), formando 2H+, mais 2OH-. Temos a reação no cátodo, ou cátodo, que é o 2H+, mais 2 elétrons, justamente para poder zerar aqui e haver a formação do gás hidrogênio, formando o nosso H2. E temos a reação no anodo, onde nós temos o 2Cl-, formando Cl2 mais 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons aqui gerados no anodo vai para o cátodo para poder zerar o nosso hidrogênio, havendo a formação do gás hidrogênio H2. Então, vamos começar com o nosso cálculo. A questão está dizendo que eu tenho 360 kg de salmoura com 65% em massa de cloreto de sódio. Então, vamos começar por esse cálculo. Vou fazer esse cálculo aqui abaixo. Então, a massa de sal é 360 kg vezes 65%. Isso vai dar 234 kg. Então, da minha quantidade de salmoura, eu vou ter ali 234 kg de cloreto de sódio, né, do NaCl. Ponto importantíssimo aqui, a questão pediu o número de mols da substância Y produzida a partir de 360 kg de salmoura com 65% de cloreto de sódio. Então, da salmoura, eu vou descobrir quanto eu vou ter de cloreto de sódio para prosseguir com a minha regrinha de 3. O que nós temos em relação ao cloreto de sódio? Né, que é o nosso NaCl, cloreto de sódio. Na nossa equação, observa o valor aqui, o coeficiente estequiométrico. Eu tenho 2 mols de cloreto de sódio. Vamos fazer aqui a massa do cloreto de sódio, NaCl, sódio 23 gramas por mol, cloro 35,5, isso dá 58,5 gramas por mol. Então, a nossa regra de 3, nós vamos ter o seguinte: 2 vezes 58,5 gramas por mol, a nossa massa molar do cloreto de sódio. Isso está para 1 mol de Cl2. Observa aqui que é a formação de 1 mol do Cl2. Tenho aqui 234 quilos, vou passar para gramas. 234 mil gramas de NaCl está para X. X é igual a 2.000 gramas do nosso Cl2. Então, a questão pediu aqui, determine o número de mols da substância Y. Substância Y é o Cl2. Nós não determinamos ainda o número de mols do... Determinamos aqui, gramas não. Que já é em mol. Então, nós temos aqui 2 vezes 58,5 gramas por mol de cloreto de sódio, está para 1 mol de Cl2. 234 mil gramas de cloreto de sódio, convertir aqui de quilo para grama, está para X mols de Cl2. Então, multiplicando cruzado, vai cortar grama com grama, vai sobrar já em mol aqui. Então, nós temos 2.000 mols de Cl2. Então, já temos ali a nossa resposta. Resposta parcial. 2.000 mols de Cl2. Só que tem um detalhe. Observa que existe uma eficiência de 80% no processo.
Então, vou fazer esse ajuste. Continuando aqui, ó, seria 2.000 mols se fosse um processo de 100% de rendimento. Mas a questão diz que o nosso rendimento é de 80%. Isso vai dar um total de, multiplicando cruzado, 2.000 vezes 80 dividido por 100. Dá para cortar aqui 2 zeros. W é igual 20 vezes 80, 1.600 mols. Então, a resposta aqui ó, é: determine o número de mols da substância Y, 1.600 mols. Questão número 8, envolvendo eletroquímica, eletrólise, envolveu conceitos relacionados a identificarmos que nós temos uma eletrólise aquosa, a ordem de descarga, né, dos íons, e também envolveu um detalhe ali de cálculo estequiométrico no finalzinho, falando sobre eficiência reacional.